acontece hoje a entrevista do Dr. Renato Zupo sobre os assuntos caso de compra de votos na Câmara Municipal de Araxá e caso Santa Casa de Misericórdia. Confira a matéria, TV Web Araxá, repórter Rangel. Prazer estar aqui com os senhores. Eu preciso fazer uns esclarecimentos. Em primeiro lugar, porque os processos que nós estamos levando a público decisões hoje são processos rumorosos, são processos que agitaram a opinião pública, o meio político, o meio jornalístico de Araxá, e eu acho que a população de Araxá merece algumas satisfações. Em primeiro lugar, é o seguinte: aparente demora do processo. O processo ficou pronto para decisão semana passada. A lei que rege os crimes de responsabilidade de agentes políticos, de agentes públicos, determina que eles sejam notificados para que apresentem informações preliminares em 15 dias, para então o juiz possa receber ou não a denúncia. E esse prazo de 15 dias é isolado, é sucessivo para cada réu. Alguns deles usaram cada dia desse prazo, outros foram mais sérios, enfim, como é normal. Mas o processo só estava à disposição para estudo e decisão do juiz sobre o recebimento ou não da denúncia a partir da semana passada, né? Outro esclarecimento que eu queria prestar a vocês todos é o seguinte: quem já foi meu jurado, está acostumado a cobrir júri, sabe disso. O que é o recebimento da denúncia? O recebimento da denúncia é um juízo de admissibilidade. Ou seja, não é um juízo de certeza. O juiz, ao receber a denúncia, não está afirmando que o réu é culpado, nem está afirmando que a acusação está correta ou integralmente correta. O juiz, ao receber a denúncia, ele está exercendo o que a gente chama tecnicamente de juízo prévio de cognição sumária. O que é isso em português? O juiz, quando recebe a denúncia, está dizendo o seguinte: que a acusação é possível. Então, se ela é possível, vamos apurar. Porque o juiz poderia entender que nem em tese há crime, ou que nem em tese há sequer indícios de que o réu acusado pelo Ministério Público pode ser culpado. Então, nesse caso, o juiz não recebe, nem sequer recebe a denúncia, né? Então, eu posso receber ou não a denúncia. Quando recebo a denúncia, estou dizendo que a acusação é possível. Não estou nem sequer dizendo que ela é provável. Veja bem, não estou nem querendo dizer que ela é provável. Eu estou dizendo que ela é possível, né? E posso também não receber. Quando não recebo, estou querendo dizer que nem sequer em tese há crime, ou que nem sequer em tese há indícios, provas de autoria ou de materialidade. Esses esclarecimentos eu queria prestar aos senhores, né? Vamos aos processos em concreto aqui, que eu decidi por ocasião do recebimento das duas denúncias. Em primeiro lugar, o processo da Santa Casa de Misericórdia, né? Os réus no processo da Santa Casa de Misericórdia estão sendo acusados dos seguintes delitos: composição de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva. Estas são as acusações que pesam sobre os réus no processo de desvio de dinheiro da Santa Casa. É importante frisar, eu vou discriminar aqui, que nem todos os réus estão processados em todos esses artigos. Nem todos os réus estão sendo acusados por todos esses crimes, tá?
mas isso é pulverizado entre eles. E eu trato de caso a caso a situação de cada réu. Em primeiro lugar, Santa Casa. 2 acusados fizeram acordo de colaboração premiada. É o que os senhores chamam de delação premiada. Só 2 acusados fizeram este acordo de colaboração premiada. Os acusados Adalberto e Alexandre. O que significa isso? Eles, em troca das informações que prestaram, eles terão, para o caso de serem condenados, uma diminuição de pena de até 2/3 e a obrigação da justiça de não puni-los com pena reclusiva, não puni-los com pena privativa de liberdade. Ok? Essa foi a proposta do Ministério Público, aceita por esses 2 acusados. E só por esses 2 acusados, Adalberto e Alexandre. Como preenche os requisitos da lei, eu homologuei esse acordo de colaboração premiada. Então, se essa colaboração destes acusados perdurar, né, em caso de condenação e conforme homologado, eles terão diminuição de pena e aplicação de pena não reclusiva, não privativa de liberdade, caso venham a ser condenados. Ok? Bem, indo adiante, o senhor Kleber Valeriano foi acusado dos delitos de peculato e de organização criminosa. Peculato e organização criminosa. Eu estou absolvendo sumariamente o senhor Kleber Valeriano do delito de organização criminosa. Eu só estou admitindo a denúncia, admitindo a acusação contra o senhor Kleber Valeriano pelo delito de peculato desvio, tá bom? Senhor Antônio Nogueira, eu estou recebendo integralmente a denúncia por peculato e organização criminosa. Senhora Gisele Antinori, eu estou recebendo integralmente a denúncia por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Senhor Alexandre Anselmo, eu estou recebendo integralmente a denúncia pelos crimes de organização criminosa, peculato e falsidade ideológica. Senhor Adair da Silva, também estou recebendo integralmente a denúncia por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. Senhor José Aureliano, o Zezão, eu estou absolvendo sumariamente o senhor Zezão do delito de lavagem de dinheiro. Estou recebendo a denúncia quanto a ele só pelo delito de organização criminosa. Senhora Adriane e senhor Lucas Pedrosa são os 2 únicos casos de absolvição sumária por todos os delitos. Eu estou absolvendo sumariamente Adriane e Lucas de todos os delitos: organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e etc. Eu entendo que não há indícios nos casos de Lucas e de Adriane para se levar adiante a ação penal. Os estou retirando do processo. Não são mais réus do processo, tá? Sou Miguel Alves Ferreira Júnior. Estou recebendo a denúncia por associação criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica. Atenção, estou absolvendo sumariamente
tanto o senhor Miguel Alves Ferreira Júnior, quanto o senhor Hamilton Marcos Moreira, 12 delitos de corrupção ativa e passiva no processo da Santa Casa, porque eu entendo que estas condutas já são alvo do procedimento de compra de votos. Então seria bis in idem processar a ambos por dar ou receber dinheiro por apoio político nos dois processos. Ok? Então estou absolvendo Miguel e Hamilton do processo da Santa Casa só porque estou tratando destas mesmas acusações no processo de apoio político. Se eles não tivessem sido denunciados no inquérito do desvio de compra de apoio político na Câmara Municipal, eles poderiam ser denunciados por esses dois quesitos no inquérito da Santa Casa? Sim, sim, porque eu não poderia admitir bis in idem, duas acusações pelo mesmo crime, né? E tem um princípio em direito que diz o seguinte, o caso específico, ele atrai o tipo penal, atrai o crime. Como eu já tenho um processo tratando de compra e venda de apoio político, eu entendo que é lá que eu tenho que decidir todos os casos de compra e venda de apoio político. Ok? O Ministério Público formula duas acusações. Segundo o Ministério Público, segundo o Ministério Público, Miguel pagou a Hamilton pela eleição e pela reeleição. Por isso que o Ministério Público dividiu as condutas em dois processos. Eu entendo, todavia, que se houve dois crimes, é em continuidade delitiva ou em habitualidade criminosa, que é o concurso material. Então, se há dois crimes, um crime analisado, cada crime analisado de per se, né, isoladamente, mas dentro do processo em que lhes cabe serem analisados, que é o processo de compra de apoio político. Tá? Estão absolvidos aqui, no processo da Santa Casa, porque não podem ser acusados duas vezes em dois processos distintos pelo mesmo fato. Tá bom? Por falar em processo de compras de voto, vamos para o processo de compra de voto. Só o ex-vereador Sargento Hamilton, no inquérito da Santa Casa, ele não responde por nenhum crime? Não responde por nenhum crime mais, né, depois do recebimento da denúncia. No inquérito da Santa Casa, ele foi o que a gente chama de absolvição sumária, ou absolvição indireta, né? Eu estou absolvendo a ele, o Miguel, porque eu estou justamente recebendo a denúncia pelo mesmo fato criminoso no processo de compra de votos, tá bom? E no processo de compra de votos, além de estar recebendo a denúncia por corrupção ativa e passiva dos ex-vereadores Miguel e Hamilton Marcos Moreira, eu também estou recebendo a denúncia por corrupção ativa e passiva com relação a todos os demais vereadores. Todos os demais vereadores. Como eu disse para os senhores, o recebimento da denúncia é um juízo de admissibilidade. Ou seja, eu não estou afirmando que praticaram corrupção ativa ou passiva. Eu estou dizendo que no inquérito há indícios, na denúncia há indícios, e que o crime pode existir. Se existe ou não, se os réus são culpados ou não, nós vamos resolver ao longo da ação penal. O processo por compra de apoio político está recebido integralmente em face de todos os vereadores ou ex-vereadores denunciados, tá bom? Nas modalidades dos crimes de corrupção ativa e passiva, ou seja, são eles, eu já falei, Miguel Alves Ferreira Júnior, Hamilton Marcos Moreira, o senhor Eustáquio, o senhor José Maria Lemos Júnior, o senhor Marcílio de Faria, o senhor José Domingos Vaz, o senhor Carlos Alberto Ferreira. A denúncia está recebida com relação a todos eles.
com relação à manutenção do afastamento desses vereadores. Eu sei que o erário, o dinheiro do povo, o dinheiro público, né, tem sofrido com o pagamento de subsídios de vereadores afastados. Mas, estudando profundamente a matéria, a legislação que trata da lavagem de dinheiro prevê o afastamento e impõe que esse afastamento se dê sem o prejuízo da remuneração. Como os dois processos estão intimamente ligados, ou seja, organização criminosa, lavagem de dinheiro, uma das modalidades de lavagem de dinheiro foi a compra de apoio político, no berço, na gênese, no início, na origem da corrupção ativa ou passiva. Há em tese, delito de lavagem de dinheiro, eu não posso escapar, por força de lei, a manutenção do afastamento desses vereadores. Ainda que assim não fosse, vereador, né, por mais simples que seja, por mais humilde que seja, por mais homem do povo que seja, às vezes o vereador é um cidadão de pouquíssimas letras, a gente respeita isso, origem humilde, ainda assim, vereador é profissional do direito, a nós profissionais do direito, temos que nos comportar igual a mulher de César. Não nos basta sermos honestos, nós temos que parecer honestos. É bom para o poder legislativo, para a imagem da Casa do Povo, é bom para a imagem dos próprios vereadores afastados. Na minha humilde opinião, que esse afastamento perdure, até que sejam julgados. É um direito dos réus de ambos os processos esse julgamento. E eu prometo que eu sempre prometi, né? E há uma resolução do CNJ determinando celeridade nesses casos. Eu tinha prometido recebimento da denúncia para março ou abril, né? É claro que há inúmeras variantes aqui. Pode haver recurso da acusação, pode haver recurso da defesa, né? Pode ser dado efeito suspensivo a esse recurso, da decisão que recebeu ou não a denúncia, né? Mas, conforme os meus prognósticos, se depender só de mim, esse processo estará instruído e julgado até o final do ano. Que eu considero que é um prazo razoável, como manda a Constituição Federal, é um prazo regular dentro do prazo normal de tramitação de processos na comarca. E é um prazo admitido pelo CNJ. Doutor Renato, então eles não poderão concorrer às eleições desse ano? Podem. Estranhamente, eles não estão inelegíveis. Nenhum deles está inelegível. Então não pode assumir. Se houver, se eles forem eleitos e tomarem posse, o juízo pode de novo afastá-los, pelos mesmos motivos, ou não. Agora, mas elegíveis eles estão. Agora, o juiz eleitoral pode não acatar o registro da candidatura deles? Se não me engano, dona Ana, a decisão judicial, para que ela importe em inelegibilidade do candidato, ela deve ser ou exarada ou confirmada por um colegiado de juízes. A decisão monocrática sozinha não impede a elegibilidade do cidadão brasileiro. Ok? Eu queria também explicar uma coisa para vocês. O que o juiz eleitoral analisa ao
deferir ou não o registro de uma candidatura? É só a condição de elegibilidade ou existem outros critérios que podem impedir que um cidadão seja candidato? A lei de inelegibilidade é o decreto 201, que todos conhecem, né, de 1967, ali estão elencadas todas. Dentre elas, a sentença penal condenatória transitada em julgado, que não é o caso. Não, para o registro da candidatura. Exato, para o registro da candidatura, porque eu sei que inelegível, ele perde os direitos políticos. Quais são esses direitos políticos? Votar e ser votado. Tá? Tudo assim, bem, mas quanto ao cidadão que nunca foi candidato e vai pedir o registro de candidatura, não existe alguma coisa que impeça ele de ser sim, candidato? aquelas condições do decreto 201. Dentre elas a condenação, transitada em julgado, a condenação por ato de improbidade administrativa em processo civil, né? A rejeição das contas apresentadas. Tem lá uma série de requisitos. Os vereadores, onde a Justiça aceitou as denúncias do Ministério Público, no caso de desvio de dinheiro, no caso de compra de apoio político na Câmara Municipal, pode ter algum mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou outro órgão da Justiça para que eles retornem ao cargo? Poderia ter tido desde que eu afastei, lá atrás, desde as minhas medidas cautelares, quando eu decretei as prisões temporárias e afastei liminarmente, eles poderiam ter agitado, ter feito uso de mandado de segurança. Poderiam sim, podem ainda, né? Caso esses vereadores sejam condenados, esse dinheiro que vem recebendo, de acordo com o subsídio mensal que eles receberam enquanto estiveram afastados, pode ser devolvido à Câmara Municipal, ao Poder Público ou não? Existem posicionamentos em um sentido e em outro sentido. Vai ter que ser decidido pelo juiz cível numa ação eventual ação proposta pelo Ministério Público de improbidade administrativa. Entendimento de Dr. Renato Zucco. Eles foram afastados por mim. Eles não estão trabalhando porque eu não deixo. E eles ainda não foram condenados. Então eles não podem ser condenados a devolver o dinheiro. Entendimento do juiz Renato Zucco, que não é o dono da verdade, tá? Mas existem entendimentos em sentido contrário que eu respeito. Eu queria explicar para vocês também com relação ao sigilo de justiça. Depois dos últimos episódios de Brasília, o juiz Sérgio Moro, o ministro Teori Zavascki, o que pode divulgar, o que não pode divulgar, foi editada uma nova resolução do CNJ, mas essa resolução não está contemplada na lei de interceptação telefônica, enfim. Há uma série de entendimentos sobre a matéria. Eu fiz um estudo aprofundado sobre isso e cheguei à seguinte conclusão. Eu não tenho como fechar as portas de um processo público que versa sobre agentes públicos, supostamente se utilizando de dinheiro público, né, do nosso erário. Eu não posso impedir que a opinião pública, que os órgãos de informação, que o povo tenham conhecimento desses fatos. Tá bom? De idêntico modo, o conteúdo dos processos, o conteúdo das mídias degravadas, ou seja, as transcrições das conversas relevantes para o processo, estão nos autos do processo, e esses autos são públicos. Tá? Agora, em respeito ao entendimento, à resolução do CNJ, as mídias eletrônicas, com as conversas interceptadas, eu coloquei em sigilo judicial. Por quê? Por quê? O argumento para mim foi invencível. Nestas mídias, há conversas que não interessam ao processo, que versam sobre a vida privada dos envolvidos, sobre a vida privada dos familiares dos envolvidos. Mas as transcrições estão liberadas. O Ministério Público e a autoridade policial tomaram o cuidado
de transcrever tudo que era relevante. Então, o que não está transcrito é assunto que não interessa ao processo. Não impede amanhã ou depois do juiz, do advogado, do promotor, tem um outro assunto que interessa ao processo. Pegamos a mídia, transcrevemos, degravamos esse novo tópico, ele vem para o processo e se torna público. Mas a princípio o que está na mídia está sob o manto protetor do sigilo judicial. É evidente que vocês da mídia, né, vocês têm o sigilo e o privilégio de fonte. Né? A proibição é para que nós veiculemos. Né? Nós não podemos veicular. Nós cometemos crimes se veicular. Mas os senhores, né? Os senhores são livres, gozam de toda a liberdade de um regime democrático. Como que a gente tem acesso a esse conteúdo? Qual o conteúdo dos processos? Os processos estão à disposição das partes e dos interessados no balcão da Secretaria. Dentro em breve... Como imprensa, sem ser advogado, dentro em breve também, né, já sabendo das dificuldades normais dos senhores, eu vou disponibilizar via mensagem de texto o inteiro teor do recebimento das denúncias, uma vez que a nosso sentir o processo é público. Doutor, qual que é o trâmite do processo agora? Até que seja julgado. Sem querer interromper, aquela mídia em áudio que foi divulgada na Câmara, certo? Que obviamente não deve constar nos autos, obrigatoriamente se tornou público. Esta decisão que blinda a mídia, que está aqui, vale para o aqui e para o agora. E vale para mim, que sou administrador público. Certo. O senhor que não e tem sigilo e privilégio de fonte, o senhor que goza do exercício do seu direito de informar dentro de um Estado democrático, como é o brasileiro, né? O senhor fica à vontade para trabalhar. Nós é que não podemos lhe fornecer nada. Tudo bem. Tá bom? O senhor falou que tinha na Câmara. Pois não? O trâmite do processo, agora até que ele seja julgado em definitivo. Bom, está recebida a denúncia. Vamos supor que exista recurso. Recurso cabível. Recurso em sentido estrito. Aguarda-se o tribunal decidir. O tribunal decidiu, volta para mim. Tempo médio de decisão para o tribunal: 6 meses. Tá? Se houver recurso. Não havendo recurso, continua a tramitação aqui. Agora os réus são citados para defesa preliminar. É onde eles vão especificar provas. Qual prova que o advogado do réu quer produzir de sua defesa? É a parte importante do processo. Especificou provas, eu profiro um despacho saneador para promotor, para MP, Ministério Público e Defesa, né? Deferindo ou não as provas, saneando o processo, regularizando o processo. Se houver prova pericial, ela é feita primeiro. Se não houver prova pericial, nós vamos partir para instrução e julgamento, para oitiva de testemunhas, colheita dos interrogatórios, né? Encerrada a instrução, as partes vão produzir as suas alegações finais escritas, tá? E em seguida o processo vem para a sentença. Apesar de ser poderes separados, o senhor chegou a sugerir publicamente, através do jornal Clarim, que a Câmara Municipal aguardasse o aceite da denúncia para abrir um processo de cassação contra os vereadores denunciados e tiver as denúncias aceitas no caso de compra de apoio político na Câmara Municipal. Sim. Qual que é o posicionamento público hoje também? Na época eu entendi, até acho que respondi foi o senhor, eu disse que era mais prudente esperar o recebimento da denúncia. Uma vez recebida a denúncia, Que é o que está ocorrendo hoje. hoje, recebida a denúncia, o processo já possuindo os seus inquéritos concluídos, com indícios e podendo ser colhidas provas na Câmara durante o julgamento político, eu entendo que neste exato momento, os senhores vereadores em exercício podem e devem ficar à vontade para deflagrar ou não as comissões processantes. Porque aquilo que a prudência recomendava já ocorreu, no meu humilde sentir.
as denúncias já foram recebidas. Até porque o senhor disse que existem 2 julgamentos, em que o político, além de ser, ele tem que parecer Exato. publicamente. E no caso, o julgamento da Câmara é um julgamento dessa postura perante a sociedade, Sim, dessa transparência. postura do que parece, Isso, de e não transparência. necessariamente do que é. É um julgamento político. Veja bem, muitas vezes, e nós fizemos agora o julgamento político, o julgamento de impeachment, muitas vezes o político é afastado porque ele não tem mais condições de permanecer político. Foi o caso, penso eu, do ex-presidente Fernando Collor. Ninguém em sã consciência imagina que Collor foi afastado por causa de um Fiat Elba. Um homem que era o político mais poderoso do país, que era um milionário, né? Ele foi afastado porque ele perdeu a credibilidade. Ou seja, o julgamento político é isso. O argumento técnico para se afastar, isso aí é com os juristas. Mas o julgamento político é para dizer se aquele representante do povo tem condições políticas, morais e jurídicas de permanecer representante do povo. E esse julgamento é com o parlamento, é com o poder legislativo. Eu acho que o limite prudencial do recebimento da denúncia já ocorreu. Eu gostaria que os senhores parlamentares do município ficassem à vontade. E esse julgamento, doutor, da Câmara é a única coisa que pode caçar, vamos dizer assim, não caçar, mas Afastar. o afastamento. É a cassação. Pois a cassação, afastados eles estão. Na questão do afastamento, é a única decisão definitiva neste Sim, momento. cassados judicialmente só com sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, quer dizer, é uma coisa que vai demorar, né? A cassação rápida, a cassação dentro do prazo legislativo, parece que é 90 dias. É a política. É só a cassação política. O poder do parlamentar, nestes casos, é muito mais eficiente, ágil, objetivo do que o do magistrado. Aliás, os parlamentares, durante o julgamento político, eles são magistrados, né? Renato, E assim, tivemos essa experiência em Perdizes, né? Eu, mas o Manche tem muito conhecimento de como tramita, né, tudo isso. Portanto, o resultado foi depois de 12 anos, né? Eles candidataram, alguns ganharam de novo, né? Porque não estava inelegível, depois que perderam, né? Então, Judicial, né? Isso, depois de 12 anos. Inclusive, um deles foi meu irmão, né? Aí eles Porque o ficaram artigo inelegíveis. 37 é claro, né? Certinho. Eu É tive- imoral, ilegal. Exato. Eu tive Nem tudo que é ilegal. uma ex-comarca legal, minha, né, é moral. uma ex-comarca Se é minha, imoral, um caça. candidato a vereador concorreu preso, flagrado preso, por crime grave, crime hediondo. Foi eleito preso Olha aqui. e tomou posse preso. E eu tinha que liberá-lo para as reuniões da Câmara. Nossa. Assim como os senhores tiveram deputado do mensalão que saía da Papuda para ir ao Congresso, depois voltava, sem o trânsito em julgado. Mas aí O trânsito em a julgado, defesa é uma mania do jurista brasileiro, que não existe em outros países do mundo. Né? Infelizmente, nós somos prudentes demais na jurisprudência Isso brasileira. acontece na hora certa. Nós tivemos experiência Nós e vencemos. estamos evoluindo também, eu acho. Quem sabe daqui a pouco isso muda, né? Doutor, só para finalizar, porque eu acho que nessa questão do desvio da Câmara de compra de apoio político já está bem claro. No caso da Santa Casa, me deixou uma dúvida. Se eu não me engano, dos envolvidos no desvio de dinheiro da Santa Casa, somente o senhor Kleber Valeriano não teve o aceite da denúncia por organização criminosa, dos que foram denunciados. Por quê? Porque a denúncia explica, e o próprio relatório da autoridade policial também narra isso, que a conduta do Sr. Kleber Valeriano foi em permitir que acontecesse. Ele não contribuiu positivamente, segundo falas do delegado, segundo falas ministeriais, ele não contribuiu por ação para o crime de peculato. Ele contribuiu por omissão.
deixando de tomar providências que deveria ter tomado. Então, tudo bem, ele pode ser acusado de peculato. O peculato admite o crime omissivo, que a gente chama, o crime por omissão. Né? Ele pode ser coautor, pode ser coautor de peculato. Mas eu não posso admitir um membro de organização criminosa, um quadrilheiro por omissão. Isso, na minha humilde concepção, pela visão que eu tenho E o que de jurídico, de difere, penalista, você não pode ser quadrilheiro por omissão. Não tem jeito. E já no caso do tesoureiro, do Antônio Nogueira, qual a diferença? Segundo falas ministeriais, segundo falas da autoridade policial, eles teriam contribuído ativamente, a ação é outra, né? Ativamente para o peculato desvio, não para o peculato apropriação. Não embolsaram, mas desviaram. Há duas modalidades de peculato. Estão sendo acusados do peculato desvio indireto, previsto no parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. A gente falou que de uma previsão otimista para ser julgado esse caso do desvio da compra de apoio político na Câmara Municipal até no final do ano. Sim. Se não tiver recursos. Se tiver recursos, qual que é uma expectativa? Pessimista? Pessimista no julgamento. Pessimista, metade do ano que vem. Pessimista. Otimista, final desse ano. Pessimista, metade do ano que vem. Deus me dando saúde, tá? Torcemos por isso. Isso é importante. Obrigado.